Era o ano de 1632. O lugar, Loudun, uma pequena cidade no oeste da França. Nos sagrados limites do convento ursulino local, um drama arrepiante começou a se desenrolar. As freiras, juradas a uma vida de piedade e oração, começaram a exibir comportamentos estranhos e perturbadores. Elas gritavam e convulsionavam, seus corpos se contorcendo de maneiras anormais. Suas palavras, muitas vezes salpicadas de obscenidades, falavam de forças demoníacas e influências profanas. O medo tomou conta do convento, infiltrando-se no coração da pequena cidade. Não eram meros acessos de doença ou loucura que poderiam ser facilmente explicados. As freiras afirmavam estar possuídas, seus corpos e almas sob o controle de espíritos malignos. Seu outrora pacífico santuário havia se transformado no palco de algo sinistro e inexplicável. Os eventos em Loudun se tornariam uma história arrepiante de acusações, intrigas e, em última análise, tragédia. O epicentro dessa crescente histeria era a Madre Superiora do convento, Jeanne des Anges. Uma mulher de considerável influência e carisma, Jeanne des Anges tornou-se a voz das possuídas, suas acusações ecoando com arrepiante convicção. À medida que a crise se aprofundava, os olhos da comunidade e, logo, de toda a nação, voltaram-se para Loudun, ansiosos para entender os terríveis eventos que se desenrolavam dentro das paredes do convento. O palco estava montado para um confronto que testaria a própria estrutura da fé, do poder e da razão na França do século XVII. Para entender os eventos que ocorreram em Loudun, é preciso mergulhar nas águas turbulentas da França do século XVII. Foi uma era marcada por profundas divisões religiosas e políticas. A Igreja Católica, outrora o alicerce incontestável da sociedade, encontrava-se às prises com a ascensão do protestantismo. Os reflexos da reforma ainda eram sentidos, e a França, uma nação predominantemente católica, era um campo de batalha para esses conflitos ideológicos e espirituais. As guerras religiosas, uma série de conflitos brutais entre católicos e protestantes, haviam marcado a psique da nação. Embora o Edito de Nantes, em 1598, tivesse concedido aos protestantes alguma liberdade religiosa, as tensões fervilhavam sob a superfície. A luta pelo poder entre a monarquia e a nobreza complicava ainda mais o cenário político. Nesse clima de incerteza e suspeita, o medo e a superstição prosperavam. A crença em bruxaria e possessão demoníaca estava profundamente enraizada na consciência coletiva da época. Ela fornecia uma estrutura para explicar o inexplicável, para atribuir o infortúnio a forças invisíveis. Em um mundo onde os limites entre o espiritual e o material eram frequentemente turvos, as acusações de bruxaria podiam ter consequências devastadoras. Foi nesse contexto de fervor religioso, intriga política e crença generalizada no sobrenatural que os eventos em Loudun se desenrolaram. As acusações de possessão demoníaca dentro do convento ursulino tornaram-se um para-raios, atraindo a atenção de uma sociedade que já estava à beira de um colapso. O palco estava montado para um drama que exporia os nervos à flor da pele de uma nação lutando com sua identidade e seus demônios, reais e imaginários. À medida que as acusações de possessão demoníaca se intensificavam dentro do convento ursulino, a atenção rapidamente se voltou para uma figura carismática e controversa, Urbain Grandier, o pároco de Saint-Pierre-du-Marché em Loudun. Grandier era um homem de contradições, uma figura que parecia incorporar o espírito turbulento de sua época. Um homem de considerável intelecto e charme, Grandier era conhecido por sua eloquência no púlpito e seu sucesso com as mulheres. Era um escritor talentoso e um crítico declarado do rígido código moral imposto pela Igreja Católica. Seus sermões, imbuídos de paixão e erudição, atraíam grandes multidões. No entanto, sua popularidade e sua vida pessoal lhe renderam inimigos. Os detratores de Grandier sussurravam sobre seu estilo de vida libertino, seus relacionamentos com mulheres e seu desafio à autoridade da Igreja. Ele era um homem que parecia cortejar a controvérsia, um rebelde com vestes sacerdotais,
Quando as freiras do convento ursulino começaram a acusá-lo de bruxaria e de ser o responsável por sua possessão, muitos acreditaram que era a consequência inevitável de seus atos. Entre suas acusadoras estava a Madre Superiora Jeanne des Anges, que afirmava ser o principal alvo da influência demoníaca de Grandier. Ela descreveu encontros vívidos e perturbadores com o padre, acusando-o de usar magia negra para seduzi-la e atormentá-la. Seu testemunho, apresentado com arrepiante convicção, pintou Grandier como um homem que havia sucumbido às forças mais obscuras, um homem que havia traído seus votos e abraçado o diabo. As acusações contra Urbain Grandier enviaram ondas de choque por Loudun e além. Na atmosfera tensa da França do século XVII, acusações de bruxaria não eram levadas de ânimo leve. Eram uma questão de vida ou morte, um portal para um mundo de medo e superstição. As freiras, lideradas pela cada vez mais perturbada Jeanne des Anges, forneceram relatos detalhados e frequentemente lúridos de seus tormentos. Elas descreveram Grandier aparecendo diante delas em várias formas, provocando-as e submetendo-as a atos indizíveis. Essas acusações, alimentadas pelo medo, fervor religioso e possivelmente por vinganças pessoais, pintaram um quadro condenatório do padre. No centro do caso contra Grandier estava a suposta descoberta de um pacto demoníaco. Este documento, supostamente assinado por Grandier e vários demônios, detalhava o acordo do padre para servir a Satanás em troca de poderes terrenos. Escrito em uma estranha escrita invertida, o pacto foi apresentado como prova irrefutável da culpa de Grandier. Os detalhes do pacto, com suas descrições de rituais demoníacos e negociações infernais, causaram arrepios nos moradores da cidade. Parecia confirmar seus piores medos, solidificando a imagem de Grandier como um homem que havia voluntariamente entregado sua alma ao diabo. O pacto, seja um artefato genuíno ou uma falsificação inteligente, desempenhou um papel poderoso na formação da opinião pública e selando o destino de Grandier. O evento foi um verdadeiro espetáculo, atraindo multidões de todos os cantos. Mas, como em qualquer grande exibição, a controvérsia não ficou para trás. Críticos expressaram suas preocupações, questionando a ética e as implicações. Apoiadores, por outro lado, saudaram o evento como um momento inovador. O debate foi intenso, com opiniões fortemente divididas. No final, o evento deixou uma marca indelével, provocando conversas que continuariam por anos. O cenário político da França do século XVII era um labirinto de poder e influência. O cardeal Richelieu, o primeiro-ministro do rei, lançou uma longa sombra sobre os eventos que se desenrolaram. Sua influência se estendia muito além da corte, alcançando o próprio cerne das disputas locais e conflitos religiosos. Foi nessa teia de intriga política que Urbain Grandier se viu enredado. O julgamento de Urbain Grandier não foi apenas um processo legal. Foi um espetáculo projetado para servir de aviso. Acusado de bruxaria e feitiçaria, Grandier enfrentou um tribunal que estava mais interessado em sua condenação do que em descobrir a verdade. Apesar de sua defesa articulada e da falta de evidências concretas, o veredito foi uma conclusão precipitada. Grandier foi considerado culpado e condenado à morte na fogueira, um destino que selou seu legado na infâmia. A história de Urbain Grandier deixou uma marca indelével na psique coletiva. Seu julgamento e execução se tornaram um símbolo dos perigos do poder desenfreado e da histeria que pode surgir do medo e da superstição. Ao longo dos séculos, sua história foi recontada de várias formas, cada vez refletindo as ansiedades e fascínios da época. O legado de Grandier é um lembrete pungente da tênue linha entre justiça e perseguição. Ao refletirmos sobre os eventos que cercam Urbain Grandier, somos lembrados da relevância duradoura de sua história. Ela serve como um conto de advertência sobre os perigos da manipulação política, a fragilidade da justiça e o impacto devastador de ações motivadas pelo medo. Ao compreender sua história, ganhamos insights sobre nossos próprios tempos, reconhecendo a importância da vigilância e a necessidade de salvaguardar os princípios de justiça e